Olá! Essa é a parte 5 da nossa série de vídeos com questões comentadas referentes aos tópicos de noções de direito administrativo, cobrados no edital da Polícia Federal para o cargo de agente administrativo. Lembrando que esse conteúdo também pode ser usado para outros concursos que cobram os mesmos tópicos. Vamos nessa! Questão número 1. Julgue o item a seguir, à luz do disposto na nova Lei de Licitações e Contratos, Lei 14.133 de 2021. Termo de referência é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, ou seja, ele embasa a elaboração do projeto básico e caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa: na Lei 14.133 de 2021, o termo de referência não é a primeira etapa do planejamento da contratação, tampouco embasa a elaboração do projeto básico. Na verdade, ocorre o oposto. De acordo com o artigo 6º, inciso 23, da nova Lei de Licitações, o termo de referência é definido como documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os elementos técnicos capazes de assegurar a viabilidade da contratação e orientar a futura execução contratual. Além disso, o artigo 18 estabelece que o planejamento da contratação envolve uma série de fases, e o termo de referência é resultado dessas etapas, incluindo os estudos preliminares e o projeto básico, quando for o caso. Ou seja, ele é posterior ao projeto básico. Resumo didático: o projeto básico, nos casos em que é exigido, vem antes do termo de referência. O termo de referência formaliza e consolida os elementos do planejamento, sendo essencial para subsidiar o edital, mas não inaugura o planejamento, como afirma incorretamente o item. Questão número 2. Julgue o item a seguir, à luz do disposto na nova Lei de Licitações e Contratos, Lei 14.133 de 2021. Os trabalhos relativos a treinamento e aperfeiçoamento de pessoal são considerados serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Certo ou errado? Gabarito: certo. Justificativa: a Lei 14.133 de 2021, em seu artigo 6º, inciso 18, define serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual como aqueles relacionados a áreas como consultorias, pareceres, perícias, auditorias, estudos técnicos e, expressamente, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Transcrição do dispositivo legal. Artigo 6º, inciso 18, serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, aqueles realizados em trabalhos relativos a linha F, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Análise didática. A natureza intelectual desses serviços está no fato de envolverem conhecimento técnico ou científico especializado. Embora possam eventualmente ter execução prática, o foco está na elaboração e transmissão de conhecimento. Isso os distingue de serviços operacionais ou meramente executivos. Portanto, conforme a letra da lei, o item está correto. Questão número 3. Em relação à elaboração e contratação de projetos e obras de arquitetura e urbanismo, julgue o item a seguir. A contratação por preço global é feita por um preço fixo e total, de modo que o contratante assume os riscos e as responsabilidades sobre o objeto a ser executado no prazo previamente estabelecido. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa: a afirmação inverte a lógica dos regimes de execução contratual, especificamente quanto à responsabilidade pelos riscos e obrigações na contratação por preço global. De acordo com o artigo 6º, inciso 29, da Lei 14.133 de 2021, empreitada por preço global, contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total. Ou seja, o contratado recebe um valor fixo e total para entregar o objeto no prazo estabelecido, o que permite à administração saber, desde o início, o valor final do contrato. Isso é especialmente útil em obras e serviços padronizados, com escopo bem definido. Contudo, quem assume os riscos decorrentes do objeto e da sua execução, em regra, é o contratado, não o contratante. Síntese para provas. Na contratação por preço global,
o contratado assume os riscos de variações ou imprevistos, salvo disposição contratual em contrário. A administração não transfere a si os riscos, a não ser que preveja essa alocação expressamente, o que não é a regra geral. Doutrina, Maria Silvia Zanella de Pietro e Celso Antônio Bandeira de Melo, também ressaltam que esse regime busca previsibilidade orçamentária para a administração, mas exige do contratado um domínio técnico elevado para estimar custos. Por isso, ele assume os riscos pelo valor pactuado. Portanto, como o item afirma equivocadamente que o contratante assume os riscos, ele está errado. Questão número 4. Acerca do termo de referência e de contratos administrativos, julgue o item seguinte, de acordo com a Lei 14.133 de 2021. No termo de referência devem constar, entre outros elementos e parâmetros, a descrição da solução buscada como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto, a definição do objeto, sua natureza, os seus quantitativos e o prazo da contratação. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. A Lei 14.133 de 2021, em seu artigo 6º, inciso 23, ao definir o termo de referência, estabelece que esse documento deve conter os elementos capazes de assegurar a viabilidade da contratação, orientar a elaboração do edital e do contrato, considerar todo o ciclo de vida do objeto, e incluir a descrição da solução como um todo, com definição do objeto, natureza, quantitativos e prazo de execução. Referência legal, artigo 6º, inciso 23, termo de referência, documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos. Alínea A, definição do objeto, incluído sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato, e se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação. Alínea B, fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes, ou quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas. A linha C, descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto. Análise didática. O termo de referência é o espelho da necessidade da administração, servindo de base para a elaboração do edital. O conceito de ciclo de vida do objeto está integrado à lógica da nova lei, que prioriza contratações sustentáveis, eficientes e com foco em resultados. Portanto, o item está correto. Ele reflete com precisão as exigências da Lei 14.133 de 2021. Questão número 5. No que se refere a contratações e orçamento públicos, e a Lei 14.133 de 2021, julgue o item a seguir. Repactuação é o modo de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, pelo qual se aplica o índice de correção monetária previsto em contrato, retratando-se a variação efetiva do custo de produção, porém, admitindo-se índices específicos ou setoriais. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A assertiva confunde o conceito de repactuação com o de reajuste contratual. Embora ambos sejam mecanismos de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, eles não são sinônimos e possuem fundamentos distintos na Lei 14.133 de 2021. Diferença fundamental. Reajuste. Aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, geralmente com base em índices setoriais ou oficiais, como IPCA, INCC, etc., após interregno mínimo de um ano. Visa recompor a perda do valor da moeda ao longo do tempo. Repactuação. Específica para contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, principalmente contratos contínuos, como vigilância e limpeza, com foco na variação efetiva dos custos de itens que compõem a planilha de formação de preços, como salários, encargos sociais, etc. Fundamentação legal. Artigo 6º, inciso 58, reajustamento em sentido estrito, forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato, consistente na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais. Artigo 6º, inciso 59, repactuação, forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato, utilizada para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, por meio da análise da variação dos custos contratuais, devendo estar prevista no edital com data vinculada à apresentação das propostas.
para os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual o orçamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra. Portanto, o erro da assertiva está em dizer que a repactuação aplica índice de correção monetária previsto em contrato. Isso descreve o reajuste, e não a repactuação. Questão número 6. Considerando o processo de licenciamento ambiental, as normas gerais de licitação e contratação de serviços e obras públicas, e as disposições legais sobre parcerias público-privadas e sobre contratos de concessão de serviços públicos, julgue o próximo item. Contratos que tenham por objeto operação de crédito e gestão de dívida pública não são subordinados ao regime da Lei 14.133 de 2021. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A afirmação está de acordo com o que dispõe expressamente a Lei 14.133 de 2021. Segundo o artigo 3º, inciso 1º, essa norma não se aplica a todos os contratos firmados pela administração pública, mas apenas àqueles voltados à contratação de obras, serviços, compras e alienações. Transcrição do dispositivo legal. Artigo 3º. Não se subordinam ao regime desta lei. Inciso 1º. Contratos que tenham por objeto operação de crédito, interno ou externo, e gestão de dívida pública, incluídas as contratações de agente financeiro e a concessão de garantia relacionadas a esses contratos. Ou seja, operações de crédito e gestão da dívida pública são contratos excluídos do regime da nova Lei de Licitações e Contratos, justamente porque possuem regramento próprio, como as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC nº 101 de 2000, e as regras do Sistema Financeiro Nacional. Atenção para provas. É muito comum a cobrança de exceções à incidência da Lei 14.133 de 2021, e este é um dos exemplos clássicos. Outros casos também excluídos são os contratos administrativos regidos por normas próprias, como contratos de concessão de serviços públicos, previstos na Lei 8.987 de 95, e PPPs da Lei 11.079 de 2004. Questão número 7. Em relação aos processos de compras nas organizações públicas, julgue o item a seguir, de acordo com a Lei 14.133 de 2021. Os serviços não contínuos ou contratados por escopo impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico, em período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A afirmativa está em conformidade com a Lei 14.133 de 2021. Fundamento legal. Artigo 6º, inciso 17. Serviços não contínuos ou contratados por escopo. Aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto. Análise didática. Contratos por escopo têm objeto delimitado e mensurável, como a entrega de um software, a construção de um prédio ou a realização de determinado serviço técnico. Nesses contratos, mesmo que tenham um prazo previamente estabelecido, é possível a prorrogação, desde que haja necessidade comprovada, motivação formal, e a prorrogação vise a conclusão do objeto contratado. Esse tipo de previsão confere flexibilidade à administração, evitando a necessidade de nova licitação quando o atraso ou necessidade de extensão seja legítimo e justificado. Portanto, a assertiva está correta. Ela reflete exatamente a permissão legal para prorrogação justificada de contratos por escopo, conforme trazido na nova lei. Questão número 8. Em relação a licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir. O contrato de eficiência tem como objeto a prestação de serviços, podendo, ou não, incluir a realização de obras, mas sempre sem o fornecimento de bens e com o objetivo de proporcionar economia ao contrato, por meio de uma remuneração ao contratado com base em percentual da economia gerada. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa.
Embora assertiva traga elementos verdadeiros sobre o contrato de eficiência, ela erra ao afirmar que sempre está excluído o fornecimento de bens. A Lei 14.133 de 2021 não impõe essa vedação. Fundamentação legal. Artigo 6º, inciso 53. Contrato de eficiência. Contrato cujo objeto é a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, remunerado o contratado com base em percentual da economia gerada. Pontos-chave do contrato de eficiência. Pode envolver prestação de serviços com ou sem obras. Tem como objetivo gerar economia ou aumento de eficiência para a administração. Permite a remuneração do contratado com base na economia obtida, modelo de performance. A lei não veda o fornecimento de bens, desde que estes estejam inseridos no contexto da prestação de serviços, com foco na eficiência contratual. Detalhe importante para provas. O contrato de eficiência é uma inovação da nova lei, que estimula modelos contratuais com base em resultados mensuráveis, especialmente em áreas como energia, manutenção predial e serviços técnicos. Portanto, o item está errado ao estabelecer uma limitação inexistente na lei, exclusão total do fornecimento de bens. Questão número 9. Acerca de licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir, de acordo com a Lei 14.133 de 2021. Concorrência é a modalidade licitatória utilizada para a contratação de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de maior desconto. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A assertiva está incorreta ao associar a modalidade concorrência à contratação de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento seria o de maior desconto. Fundamentação legal. Artigo 28. A lei define 5 modalidades de licitação: concorrência, concurso, leilão, pregão e diálogo competitivo. O pregão, artigo 6º, inciso 41, é a modalidade correta para bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor da contratação. O critério de julgamento pode ser menor preço ou maior desconto. Já a concorrência, artigo 6º, inciso 38, é utilizada, em regra, para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser: a. Menor preço. B. Melhor técnica ou conteúdo artístico. C. Técnica e preço. D. Maior retorno econômico. E. Maior desconto. Resumo didático. Modalidade correta para bens e serviços comuns pregão, não concorrência. O critério de maior desconto está previsto no artigo 6º, inciso 38, mas é aplicável às modalidades adequadas ao objeto licitado. Não há concorrência para bens e serviços comuns. Assim, o item está errado por atribuir à concorrência características próprias do pregão. Questão número 10. Determinada autarquia federal pretende firmar contrato administrativo para contratação de estudo e serviços técnicos de arquitetura especializados de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização. A partir dessa situação hipotética, julgue o item que se segue. A lei de licitações aplica-se a autarquias federais, entretanto não faz menção à aplicabilidade às autarquias estaduais e municipais. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A Lei 14.133 de 2021, nova Lei de Licitações e Contratos, se aplica sim às autarquias das 3 esferas federativas: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Fundamento legal. Artigo 1º, caput. Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, o texto da lei é expresso ao mencionar as autarquias estaduais e municipais, e não apenas as federais. Análise didática. A Lei 14.133 de 2021 é uma norma geral, nos termos do artigo 22, inciso 27, da Constituição Federal, e como tal vincula os entes federativos quanto às regras gerais de licitações e contratos. Assim, autarquias de todos os entes, incluindo o INSS, federal, o DETRAN, estadual, geralmente estruturado como autarquia, ou serviço autônomo, municipal, estão submetidas à nova legislação.
Portanto, a afirmativa está errada ao dizer que a lei não faz menção às autarquias estaduais e municipais. Ela faz sim, de forma expressa. Questão número 11. À luz do disposto na Lei 14.133 de 2021, julgue o item a seguir. As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos pela Lei 14.133 de 2021, sob a forma de regulamentação específica, a ser editada pelo Senado Federal. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A assertiva está equivocada ao atribuir ao Senado Federal a competência para regulamentar as contratações das repartições públicas sediadas no exterior, o que não encontra respaldo na Lei 14.133 de 2021. Fundamento legal. Artigo 1º, parágrafo 2º. As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos nesta lei, na forma de regulamentação específica, a ser editada por Ministro de Estado. Ponto-chave. A lei atribui a Ministro de Estado a edição de regulamentação específica, e não ao Senado Federal. Na prática administrativa, essa regulamentação costuma ser feita pelo Poder Executivo, via decretos ou instruções normativas dos respectivos ministérios, como o Ministério das Relações Exteriores, e não pelo Senado Federal. Assim, o erro da assertiva está em atribuir indevidamente ao Senado Federal uma competência que não lhe é conferida pela Lei 14.133 de 2021. Questão número 12. Considerando as normas técnicas da ABNT e as boas práticas da administração pública, sobre a documentação de projeto que deve integrar os editais de licitação, julgue o item seguinte. Ao definir o projeto executivo, a Lei 14.133 de 2021 explicita a obrigatoriedade de que suas especificações técnicas estejam de acordo com as normas técnicas pertinentes. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A Lei 14.133 de 2021 realmente estabelece que o projeto executivo deve conter especificações técnicas em conformidade com as normas técnicas pertinentes, o que inclui as normas da ABNT, quando aplicáveis. Fundamento legal. Artigo 6º, inciso 26. Projeto executivo. Conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes. Análise didática. O projeto executivo é a etapa mais detalhada do planejamento técnico de uma obra ou serviço de engenharia. Ele orienta a execução e deve estar em plena conformidade com os padrões técnicos vigentes, garantindo qualidade, segurança e economicidade. Ao mencionar expressamente a ABNT, a lei confere caráter vinculativo às normas técnicas aplicáveis. Portanto, o item está correto, pois reflete exatamente o que determina a lei quanto à obrigatoriedade de observância das normas técnicas na elaboração do projeto executivo. Questão número 13. Com base no disposto na Lei 14.133 de 2021, julgue o seguinte item. Serviços de engenharia são definidos, entre outros requisitos, como atividades estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A definição de serviços de engenharia na Lei 14.133 de 2021 contempla, entre outros aspectos, o vínculo com profissões regulamentadas legalmente, incluindo atividades privativas de engenheiros, arquitetos ou técnicos especializados. Fundamento legal. Artigo 6º, inciso 21. Serviço de engenharia. Toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a administração e que, não enquadradas no conceito de obra, a que se refere o inciso 12 do caput deste artigo, são estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto, engenheiro ou de técnicos especializados.
A lei não restringe os serviços de engenharia apenas a engenheiros e arquitetos, mas exige que as atividades estejam enquadradas nas profissões regulamentadas, como aquelas descritas na Lei 5.194 de 66, que trata da engenharia e da arquitetura, ou em legislação correlata referente a técnicos especializados. Análise didática. A assertiva usa linguagem compatível com a interpretação do artigo 6º, inciso 21. O foco está no reconhecimento de que os serviços de engenharia são definidos também a partir de critérios legais e profissionais, exigindo capacitação técnica reconhecida. Questão número 14. Com base nas disposições da Lei 14.133 de 2021 e suas alterações, julgue o item que se segue. Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A Lei 14.133 de 2021, que institui o novo regime jurídico das licitações e contratos administrativos, mantém a figura do pregoeiro como agente público responsável pela condução da modalidade pregão, assim como já ocorria sob a égide da Lei 10.520 de 2002. Fundamento legal. Artigo 8º, parágrafo 5º. Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro. Pontos importantes. O pregão é a modalidade voltada à contratação de bens e serviços comuns. Artigo 6º, inciso 41. O pregoeiro deve ser servidor ou empregado público efetivo, escolhido formalmente pela autoridade competente. Ele atua com o apoio de uma equipe de apoio, sendo responsável por todas as fases da licitação: abertura da sessão, condução dos lances, julgamento, habilitação e encaminhamento para a adjudicação. Portanto, o item está correto. A designação de um pregoeiro é requisito essencial para a condução da licitação na modalidade pregão, conforme previsto na nova lei. Questão número 15. Com base nas disposições da Lei 14.133 de 2021 e suas alterações, julgue o item que se segue. Contratação semi-integrada é o regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, e executar obras e serviços de engenharia. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A definição apresentada no item não corresponde corretamente ao conceito de contratação semi-integrada, conforme previsto na Lei 14.133 de 2021. Fundamento legal. Artigo 6º, inciso 33. Contratação semi-integrada. Regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Análise didática. Na contratação semi-integrada, a administração fornece o projeto básico, enquanto o contratado fica responsável pelo projeto executivo e pela execução da obra ou serviço. Portanto, o projeto básico não é de responsabilidade do contratado, como afirma erroneamente o item. Por outro lado, na contratação integrada, artigo 6º, inciso 32, o contratado elabora tanto o projeto básico quanto o projeto executivo, além de executar a obra ou serviço. Assim, o item está errado, pois confunde os regimes ao atribuir ao contratado a responsabilidade pelo projeto básico, o que não ocorre na modalidade semi-integrada. Questão número 16. Com base nas disposições da Lei 14.133 de 2021 e suas alterações, julgue o item que se segue. Diálogo competitivo é uma modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. De acordo com o artigo 6º, inciso 42, da Lei 14.133 de 2021, o diálogo competitivo é, sim,
uma modalidade de licitação válida para contratação de obras, serviços e compras, especialmente quando a administração não consegue definir sozinha as especificações técnicas do objeto ou os meios mais adequados à sua satisfação. Transcrição legal. Artigo 6º, inciso 42. Diálogo competitivo. Modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras, em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos. É importante observar que o diálogo competitivo é ideal para contratações complexas, como soluções tecnológicas inovadoras ou projetos de engenharia integrados. Está autorizado para obras, serviços e compras. Exige publicação de edital com critérios de seleção, fases de diálogo e posterior apresentação de propostas. Assim, o item está correto, conforme o texto e a sistemática da nova Lei de Licitações. Questão número 17. A respeito de programação de obras e considerando, quando pertinente, a Lei 14.133 de 2021 e suas alterações, julgue o item a seguir. A medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas em uma obra caracteriza uma situação de sobrepreço. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A assertiva está se referindo ao superfaturamento e não ao sobrepreço, conforme o disposto no artigo 6º, inciso 57, da Lei 14.133 de 2021, que trata especificamente do conceito de superfaturamento no contexto de obras e serviços públicos. Fundamento legal. Artigo 6º, inciso 57, superfaturamento. Dano provocado ao patrimônio da administração, caracterizado, entre outras situações, por, alínea A, medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas. Análise didática. A medição de quantidades maiores do que as efetivamente entregues ou executadas na obra configura um tipo de distorção financeira. Essa prática gera dano ao erário e pode configurar ato de improbidade administrativa, além de possível crime contra a administração pública. Assim, a medição de quantidades além da realidade da execução caracteriza o superfaturamento e não o sobrepreço, conforme definição da lei. Questão número 18. A respeito da organização administrativa, do ato administrativo, dos agentes públicos e do disposto na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei 14.133 de 2021, julgue o item a seguir. O agente de contratação responsável pela condução de uma licitação deve ser servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente da administração pública, ou seja, pessoa que tenha sido aprovada em concurso público de provas ou de provas e títulos. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A nova Lei de Licitações e Contratos busca profissionalizar a atuação na área de licitações e contratos, atribuindo responsabilidades mais claras aos agentes envolvidos. Nesse contexto, a qualificação dos servidores que atuam como agentes de contratação é fundamental. O artigo 6º, inciso 60, da Lei 14.133 de 2021, estabelece os requisitos para o agente de contratação. Agente de contratação. Pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. A expressão servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública significa, de fato, uma pessoa que ingressou na administração pública mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Isso exclui, por exemplo, ocupantes de cargos em comissão ou contratações temporárias para essa função específica. Essa exigência visa garantir maior segurança jurídica, capacidade técnica e imparcialidade na condução dos processos licitatórios, dada a relevância e a complexidade das atribuições do agente de contratação. Questão número 19. A respeito da organização administrativa, do ato administrativo,
dos agentes públicos e do disposto na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei 14.133 de 2021, julgue o item a seguir. A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos aplica-se ao Ministério Público de cada Estado, uma vez que ele integra a administração pública direta estadual, quando desempenha função administrativa. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A Lei 14.133 de 2021 se aplica às contratações e licitações realizadas pelos órgãos dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive os órgãos do Ministério Público, quando atuam em função administrativa. Fundamento legal. Artigo 1º, caput e inciso 1º, da Lei 14.133 de 2021. Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e abrange, inciso 1º, os órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do poder legislativo dos municípios, quando no desempenho de função administrativa. Análise didática. Ainda que o Ministério Público não integre formalmente a administração pública direta, quando atua no desempenho de função administrativa, como na aquisição de bens, serviços, contratações, etc., submete-se às regras da Lei de Licitações. A redação legal é implícita ao incluir o MP da União e dos Estados nessa sujeição normativa. Portanto, a assertiva está correta. Questão número 20. Julgue o item a seguir, relacionado à gestão de contratos e noções de processos licitatórios. Cada licitação será conduzida por agente de contratação. No caso de licitação que envolva bens ou serviços especiais, o agente de contratação não poderá ser substituído por comissão de contratação. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A Lei 14.133 de 2021 prevê que, como regra geral, cada licitação será conduzida por um agente de contratação. No entanto, a própria lei admite exceções, inclusive quando o objeto da licitação envolver bens ou serviços especiais. Fundamento legal. Artigo 8º, parágrafo 2º. Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no artigo 7º desta lei, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 membros, que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente, fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão. Pontos-chave. A substituição do agente de contratação por uma comissão é permitida em licitações que envolvam bens ou serviços especiais. A composição da comissão deve observar critérios de qualificação e imparcialidade, e sua designação deve ser formal e motivada. Assim, o erro do item está em afirmar que o agente de contratação não poderá ser substituído, quando a lei expressamente permite essa substituição, desde que atendidos os requisitos legais. Questão número 21. Julgue o item a seguir, relacionado à gestão de contratos e noções de processos licitatórios. Caracteriza-se como leilão a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O erro da assertiva está em atribuir ao leilão características próprias do pregão. Fundamento legal. Artigo 6º, inciso 40. Leilão. Modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. Análise didática. O leilão é voltado para alienação de bens, e não para aquisição. A modalidade correta para aquisição de bens e serviços comuns é o pregão, conforme o artigo 6º, inciso 41 da mesma lei. O pregão admite critérios como menor preço ou maior desconto. Portanto, o item está errado ao definir o leilão como modalidade para aquisição, função essa atribuída ao pregão. Questão número 22.
No que se refere às compras no setor público, julgue o próximo item, relativo ao objeto e edital de licitação. Para fins de elaboração de edital, consideram-se bens e serviços comuns aqueles que não carecem de alto grau de customização, como, por exemplo, lápis, borrachas, colas de papel, aparelhos de ar-condicionado de especificação usual e pintura de paredes por método convencional. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A descrição apresentada no item está em conformidade com a Lei 14.133 de 2021, especialmente no que se refere ao conceito de bens e serviços comuns. Fundamento legal. Artigo 6º, inciso 13. Bens e serviços comuns. Aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Análise didática. A lei não exige que tais objetos sejam idênticos ou padronizados em nível absoluto, mas sim que suas especificações possam ser objetivamente descritas, com base em parâmetros de mercado. Os exemplos mencionados na assertiva, lápis, borrachas, colas de papel, ar-condicionado de especificação comum e pintura convencional, são clássicos nas doutrinas e nas práticas administrativas quando se trata de bens e serviços comuns. O critério de baixo grau de customização é condizente com o espírito da norma, pois evita a subjetividade que comprometeria a ampla competitividade da licitação. Assim, o item está correto, pois traduz adequadamente a definição legal e a interpretação mais adotada pela doutrina e jurisprudência. Questão número 23. Com fulcro na Lei 14.133 de 2021, julgue o item seguinte. O estudo técnico preliminar é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, compondo a fase de apresentação de propostas. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A assertiva confunde as etapas do planejamento da contratação com as fases do processo licitatório. Fundamento legal. Artigo 6º, inciso 20, combinado com o artigo 18, parágrafo 1º, artigo 6º, inciso 20, estudo técnico preliminar, documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução, e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados, caso se conclua pela viabilidade da contratação. Artigo 18, parágrafo 1º, a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento, e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso 7º do caput do artigo 12 desta lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos, inciso 1º, a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido. Análise didática. O estudo técnico preliminar, ETP, é parte integrante do planejamento da contratação, que antecede o processo licitatório propriamente dito. O ETP não compõe a fase de apresentação de propostas, ou fase externa da licitação, e sim a fase interna, que ocorre antes da publicação do edital. A função do ETP é justificar a contratação, analisando viabilidade, custo-benefício, riscos, alternativas de solução, entre outros aspectos. Já a fase de apresentação de propostas ocorre após a publicação do edital e envolve a participação dos licitantes, o que não é o caso do ETP. Assim, o item está errado, pois atribui o ETP a uma etapa posterior à sua real posição no processo. Questão número 24. No que se refere ao edital de licitação pública e seu objeto, julgue o item seguinte. Para a aquisição de materiais ecoeficientes, podem ser previstos, no edital de licitação, requisitos socioambientais com vistas à redução de impactos negativos sobre a saúde humana, o meio ambiente e, inclusive, os direitos humanos. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A Lei 14.133 de 2021 contempla expressamente a possibilidade de inclusão de critérios de sustentabilidade socioambiental nos procedimentos licitatórios, especialmente nos editais de licitação. Fundamento legal. Artigo 5º.
Na aplicação desta lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável. E mais importante ainda. Artigo 11, inciso 4º da mesma lei. O processo licitatório tem por objetivos incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Análise didática. O edital pode sim prever requisitos ligados à saúde, ao meio ambiente e aos direitos humanos, desde que vinculados ao objeto. Isso inclui materiais ecoeficientes, ou seja, produtos que minimizam impactos ambientais, respeitam normas sanitárias e promovem direitos coletivos. A prática está alinhada com os princípios da eficiência, interesse público e desenvolvimento sustentável. Assim, o item está correto, pois reflete de forma precisa uma das diretrizes modernas da contratação pública com base na nova lei. Questão número 25. A respeito da fase interna de licitação de obras públicas, julgue o item subsequente, de acordo com a atual redação da Lei 14.133 de 2021. O projeto básico, como primeira etapa de planejamento, deve anteceder o estudo técnico preliminar. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A ordem correta das etapas no planejamento de uma contratação pública, segundo a Lei 14.133 de 2021, começa com estudo técnico preliminar, ETP, e não com projeto básico. Fundamento legal. Artigo 18, inciso 1º. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso 7º do caput do artigo 12 desta lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos, inciso 1º, a descrição da necessidade da contratação, fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido. Análise didática. O estudo técnico preliminar é o primeiro documento que justifica a necessidade da contratação, avalia alternativas de solução e define diretrizes iniciais. Somente após o ETP é que se elabora o projeto básico, quando o objeto exigir, como no caso de obras e serviços de engenharia. Portanto, a assertiva inverte a sequência correta, colocando o projeto básico antes do ETP, o que contraria a lógica da fase interna. Assim, o item está errado, pois o estudo técnico preliminar deve preceder o projeto básico, e não o contrário. Questão número 26. À luz da Lei 14.133 de 2021, nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, julgue o item a seguir. Na modalidade de licitação diálogo competitivo, há processo administrativo de chamamento público, destinado à convocação de interessados em prestar serviços ou fornecer bens, para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto, quando convocados. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Na modalidade de licitação diálogo competitivo, não há processo administrativo de chamamento público para credenciamento prévio dos interessados. O diálogo competitivo envolve a seleção prévia de participantes e um processo de interação com a administração pública para definir as soluções técnicas mais adequadas. O diálogo competitivo, conforme a Lei 14.133 de 2021, é uma modalidade de licitação que visa a solução de problemas complexos ou a obtenção de soluções inovadoras, onde a administração pública dialoga diretamente com os licitantes previamente selecionados para desenvolverem as melhores alternativas. A principal diferença em relação ao chamamento público é que, no diálogo competitivo, a seleção dos participantes ocorre após a identificação do problema pela administração, e não através de um processo de credenciamento aberto a todos. Em resumo, o diálogo competitivo não tem como objetivo o credenciamento prévio de interessados, mas sim um processo de interação e desenvolvimento conjunto de soluções com os licitantes selecionados.
Questão número 27. À luz da Lei 14.133 de 2021, nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, julgue o item a seguir. Define-se empreitada integral como regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A assertiva está de acordo com a definição legal de empreitada integral, conforme prevista na lei. Fundamento legal. Artigo 6º, inciso 30. Empreitada integral. Contratação de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado, até sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, com características adequadas às finalidades para as quais foi contratado, e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional. Análise didática. A empreitada integral é o regime mais abrangente dentre os previstos na nova lei. Engloba elaboração dos projetos básico e executivo, execução da obra e serviços de engenharia, fornecimento de bens, quando necessário, serviços especiais, montagem, testes, pré-operação e entrega final do objeto plenamente funcional. Portanto, o item está correto, pois descreve com precisão as responsabilidades atribuídas ao contratado nesse regime de execução. Questão número 28. Determinada prefeitura contratou uma empresa para a construção de uma passarela para pedestres por meio de licitação, no regime de contratação semi-integrada, regida pela Lei 14.133 de 2021. A respeito dessa situação hipotética, da legislação aplicável aos contratos administrativos e da atuação da fiscalização em obras públicas, julgue o item que se segue. Na contratação semi-integrada em apreço, tanto o projeto básico quanto o executivo devem ser fornecidos pela Prefeitura, ficando a empresa contratada responsável pela execução das obras, por preço certo e total, definido no contrato. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A assertiva contraria a definição legal de contratação semi-integrada, conforme disposta na lei. Fundamento legal. Artigo 6º, inciso 33, contratação semi-integrada. Regime de contratação de obras e serviços de engenharia, em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Análise didática. Na contratação semi-integrada, a administração pública elabora e fornece o projeto básico, e o contratado elabora o projeto executivo e executa a obra. Portanto, a afirmativa erra ao dizer que a Prefeitura deve fornecer também o projeto executivo, quando essa atribuição é do contratado nesse regime. Importante, o preço no regime semi-integrado é de fato global, por preço certo e total, mas isso não corrige o erro essencial da assertiva quanto à responsabilidade pelo projeto executivo. Assim, o item está errado por atribuir indevidamente ao ente público a obrigação de fornecer os dois projetos, contrariando o previsto na nova lei. Questão número 29. Acerca da Lei 14.133 de 2021 e suas alterações, julgue o item a seguir. A empreitada por preço global foi substituída pela contratação por tarefa. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A empreitada por preço global e a contratação por tarefa são regimes de execução distintos, e ambos continuam previstos na Lei 14.133 de 2021. Não houve substituição de um pelo outro. Fundamento legal. Artigo 6º, incisos 29 e 31. Empreitada por preço global. Inciso 29. Empreitada por preço global. Contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total. Tarefa.
Inciso 31. Contratação por tarefa. Regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Análise didática. A empreitada por preço global é indicada para obras ou serviços com escopo bem definido, onde o contratado assume o compromisso de entrega por um valor fixo total. Já a tarefa é mais comum em atividades pontuais ou contínuas, como manutenção predial, com pagamento por unidade executada. A nova lei de licitações mantém ambos os regimes, pois eles atendem a situações distintas no planejamento e execução contratual. Assim, o item está errado, pois não houve substituição, os dois regimes convivem no ordenamento atual. Questão número 30. Com base na Lei 14.133 de 2021, julgue o item que se segue. Contratação integrada é o regime de contratação da mão de obra voltado para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem o fornecimento de materiais. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A assertiva descreve características que dizem respeito à contratação por tarefa, não à contratação integrada, conforme define a lei. Fundamento legal. Contratação integrada. Artigo 6º, inciso 32. Contratação integrada. Regime de contratação de obras e serviços de engenharia, em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Contratação por tarefa. Artigo 6º, inciso 31. Contratação por tarefa. Regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Análise didática. A assertiva trata de pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais, o que remete claramente ao regime de tarefa. Já a contratação integrada envolve um escopo mais amplo e complexo, como grandes obras de engenharia, nas quais o contratado é responsável por todo o ciclo do projeto até sua entrega funcional. Portanto, o item está errado, pois confunde dois regimes distintos de contratação pública.